No próximo domingo teremos um clássico Grenal, sempre envolto em muita rivalidade, em aspectos positivos, outros nem tanto, mas algo que mexe com muitas pessoas, com milhões de pessoas. E no próximo domingo não vai ser diferente. A história desses dois clubes se confunde ou se junta quando a gente fala de clássico Grenal. Você conhece a história do clássico Grenal? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho do jogo de domingo e também trazer dados dessa história desse que para muitos é o maior clássico do futebol brasileiro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? No próximo domingo às 16 horas, diretamente do estádio Beira-Rio, estádio do Internacional em Porto Alegre, teremos o clássico Grenal de número 440. Mas já estamos vivendo esse clássico desde a última quarta-feira, tanto para o lado azul quanto para o lado vermelho. Neste momento, os rivais chegam em momentos distintos dentro do Brasileirão, que é o campeonato pelo qual acontecerá esse clássico. O Grêmio, terceiro colocado, tentando se aproximar do líder Botafogo, algo que não está sendo muito simples e muito fácil. E o Internacional na 14ª posição, apenas 3 pontos além da zona de rebaixamento. De um lado, o Grêmio, como eu disse, buscando o título da competição, deseja pelo menos se manter no G4, esperando tropeços ou contando com tropeços do Botafogo. Hoje essa distância é de 8 pontos, mas o desempenho do imortal tricolor fora de casa não vem animando a sua torcida quando o jogo sai de dentro da arena. O desempenho realmente é muito ruim e o Grêmio, apesar de recentemente contar com vários tropeços do Botafogo, não conseguiu diminuir de forma considerável essa diferença. O time gremista ele teve uma semana cheia para trabalhar, para se preparar para esse jogo, diferente do Internacional, que teve um jogo na última quarta-feira pela volta da semifinal da Libertadores. O imortal tricolor tem 44 pontos e ocupa a terceira colocação, como eu falei. A diferença é de 8 pontos para o líder, Botafogo. Já ao lado colorado, como eu disse, a situação ficou um pouco mais dramática, porque durante a semana, na quarta-feira, depois de estar vencendo o jogo e jogando bem, e vencendo o Fluminense pelo placar de 1-0, nos últimos minutos, nos últimos 6, 7 minutos, tomou 2 gols, sofreu a virada e por consequência foi eliminado. O time vermelho vinha apostando todas as suas fichas na Libertadores, tanto que nos últimos jogos optou por utilizar time misto, time reserva, enfim, nas rodadas do Campeonato Brasileiro, o que colocou hoje o Internacional numa situação muito difícil. O time do técnico Kudê está apenas 3 pontos além da zona de rebaixamento, e uma derrota no Grenal associada a 2 resultados paralelos pode fazer o Inter entrar na zona de rebaixamento já nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Esse é o Grenal número 440, então já tivemos 439 jogos, desde 1909, quando aconteceu o primeiro Grenal. Sem dúvida nenhuma, é o clássico mais tradicional do Rio Grande do Sul ou do Sul, e eu, assim como outras pessoas, acreditam que o clássico Grenal é o maior do Brasil. Os números do clássico Grenal apontam para 160 vitórias do Internacional, 141 vitórias do Grêmio e 138 empates. Nos últimos jogos, no Grenal 438, na Arena do Grêmio, em 5 de março deste ano, o Grêmio venceu por 2-1. No Grenal 437, também em março do ano passado, de 2022, também pelo Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, uma vitória do Inter por 1-0. No Grenal 436, neste mesmo Campeonato Gaúcho, no jogo de ida das quartas de final ou da semifinal, o Grêmio venceu o Internacional no Beira-Rio por 3-0. E nos últimos Grenais de 2022, 9 de março, pelo Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio, Internacional 1, Grêmio 0. E no Grenal de novembro de 2021, Internacional 1 também e Grêmio 0. Então a estatística mostra que recentemente, pelo menos nos últimos jogos, uma leve vantagem para o Grêmio, mas é um confronto muito, muito parelho.
né? Os números dizem por si só. Se nós fôssemos resumir por competição, no Campeonato Brasileiro, os clubes se enfrentaram 63 vezes, com 24 vitórias do Grêmio, 21 vitórias do Inter e 18 empates. Na Libertadores foram 2 jogos, uma vitória do Grêmio, nenhuma vitória do Internacional e um empate. Pela Copa do Brasil também 2 jogos, 2 empates. Ninguém venceu pela Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, 4 jogos, uma vitória para cada lado e 2 empates. E depois tem Campeonato Gaúcho, que é quando o Inter tem uma vantagem sobre o Grêmio, com 42 vitórias, 39 derrotas ou vitórias do Grêmio e 50 empates, né? E tem Copa Sul, seletiva da Libertadores, enfim. Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Clássico Grenal como o maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide o Rio Grande do Sul ao meio. Em abril de 2016, a revista inglesa, muito conceituada 442, elegeu o Clássico Grenal como o maior do Brasil e também como o 8º maior clássico do mundo. A expressão Grenal ela surgiu no ano de 1926, quando o jornalista gremista Ivo dos Santos Martins, cansado de escrever os nomes por extenso, resolveu abreviar e a partir de então a expressão Grenal pegou. Né? Anos depois, o ex-governador do Rio Grande do Sul e patrono do Inter também, Ildo Meneghetti, definiu o clássico de uma forma tautológica, falando que Grenal é Grenal e não tem comparação. Falando um pouco da história do Grenal, fundado 6 anos antes, o Grêmio liderou com folga as estatísticas no início do clássico. O primeiro clássico disputado em 1909, em 18 de julho de 1909, foi vencido pelo Grêmio por 10-0. Na sequência, o Grêmio engatou algumas vitórias, né? E o Internacional veio a assumir a vantagem no número de vitórias no Grenal quando aconteceu o Grenal de número 89, no dia 30 de setembro de 1945, onde o Internacional venceu o Grêmio por 4-2 na época do rolo compressor colorado. E a partir de então, nunca mais foi superado. Neste momento, o Inter passou a ter 38 vitórias no Clássico contra 37 do Grêmio e 14 empates. Outra curiosidade é o número de vitórias consecutivas, onde o Grêmio tem a vantagem. O Grêmio tem 6 vitórias consecutivas, façanha que conseguiu 4 vezes, sendo que a última foi entre 77 e 78. Já a maior sequência de vitórias do Internacional são 5 vitórias consecutivas, feito que conseguiu 4 vezes, e a última vez entre 74 e 75. Teremos, sem dúvida nenhuma, no próximo final de semana, um clássico muito disputado, né? O Internacional vem de uma baixa ou de uma derrota na Libertadores, onde foi eliminado, apostava, como eu disse, todas as suas fichas nessa competição, e a partir de agora alguns julgam que uma vitória no Clássico pode virar a chave, tirar esse momento ruim do Colorado, afastar o Internacional de próximo da zona de rebaixamento e quem sabe levar o Inter a brigar por uma vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores do próximo ano, de 2024. Já pelo lado gremista, o que se especula é que aproveitar este momento de incerteza, esse momento ruim que está atravessando o rival, para conseguir uma vitória fora de casa, que apesar de ser em Porto Alegre é no estádio Beira-Rio, portanto uma vitória fora de casa, para tentar engrenar uma série de vitórias, se fixar de vez no G4 e tentar, quem sabe, contando com mais alguns tropeços do Botafogo, buscar o título do Campeonato Brasileiro, o que eu julgo ser muito difícil. O meu palpite é algo que acontece com bastante frequência nos clássicos grenais, né, em função dessa magnitude, dessa rivalidade, que é o empate. Eu acredito num jogo com empate entre 1-1. Tá certo, pessoal? Quem curtiu aí, dá o like, compartilha, nos ajuda a divulgar o canal e vem com a gente que logo a gente vai trazer mais vídeos para todos vocês. Um grande abraço.